Amém, amados? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1, inicialmente até o versículo 14, mas a nossa reflexão vai até o verso 23. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Efésios capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero pensar nessa manhã sobre o seguinte tema: escolhidos para servir. Nós poderíamos resumir esse capítulo de Efésios, ou até mesmo a carta de Efésios, nessa frase, que a igreja é o povo escolhido na eternidade para servir a Cristo na história. A igreja é o povo de Deus, composta pelos remidos do Senhor, salvos por Jesus, e essa escolha de Deus se deu na eternidade, mas ela se manifestou na história. Ela se manifestou na vinda de Jesus, no ministério de Jesus, e nessa manhã nós estamos aqui para celebrar essa obra de Cristo. E ao nos alcançar e nos resgatar, Deus nos chama para servi-lo na história. Interessante que Paulo começa se dirigindo aos santos e fiéis em Cristo na cidade de Éfeso, no versículo 1. Santos e fiéis em Cristo é uma descrição da igreja. A palavra santo significa separado, escolhido por Deus. Fiéis são aqueles que perseveram, aqueles que servem, aqueles que amam ao Senhor. A palavra fidelidade, ela se origina da palavra fé, ela deriva da palavra fé. Então, fidelidade, ser fiel, é a característica, a consequência de alguém que crê no Senhor Jesus. E é a essas pessoas que Paulo
se dirige nessa carta. Essa carta foi escrita possivelmente no ano 61 depois de Cristo, quando Paulo estava em Roma. Paulo estava preso. E é interessante, irmãos, como a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida continua sendo produtiva mesmo em adversidade. Mesmo em tempo de adversidade, Deus trabalha de tal maneira que a nossa vida continua avançando. Há pelo menos 4 epístolas que foram escritas nesse período: a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon. São as epístolas em prisão. A vida de Paulo não parou. Às vezes, quando a gente lê, que Paulo estava preso, talvez possa vir à nossa mente uma ideia de inoperância, uma ideia de prostração, uma ideia de alguém que está ali derrotado, debilitado. Não, pelo contrário, foi um tempo de muito crescimento. Da mesma forma como Deus agiu na vida de João na ilha de Patmos, quando o Império Romano achou que estava penalizando o último dos apóstolos por sua fidelidade a Cristo, pelo seu compromisso com o reino de Deus, e o leva para o exílio na ilha de Patmos. Lá Deus revela a João maravilhas futuras no livro do Apocalipse. Então, amados irmãos, nós aprendemos aqui nesse contexto que a nossa vida vai avançar. Se nós somos santos e fiéis em Cristo, se a nossa vida está em Cristo, as adversidades não podem paralisar a marcha da igreja, porque a igreja é o povo de Deus, de um Deus que está em missão. Nosso Deus é um Deus em missão. Obrigado, meu amado. E Ele nos chama a participarmos da sua missão. Ele nos chama a andarmos com Ele, a vivermos os desafios do seu reino, como nós cantamos nessa manhã. Nós não pertencíamos ao reino de Deus, nós não entramos no reino de Deus por nascimento biológico, nós nascemos separados de Deus, mas Deus entrou na história, enviando o seu Filho amado para nos reconciliar com Ele. Esse capítulo 1 de Efésios nos fala sobre isso. Também é um alerta interessante nessa introdução que eu queria fazer para os irmãos, é que essa igreja, ela foi liderada por Paulo inicialmente. Paulo foi o instrumento da fundação dessa igreja. Essa igreja foi pastoreada e liderada por Timóteo, e por último, o próprio João estabeleceu a sua base ali em Éfeso. O problema dessa igreja, humanamente falando, não era a liderança. Ela tinha uma boa liderança, Paulo, Timóteo e João. Mas quando nós lemos o livro de Apocalipse, essa igreja abandonou o seu primeiro amor. Isso para nós é uma reflexão inicial sobre o chamado que Deus tem para nós de andarmos com Ele diariamente. Quando nós lemos o capítulo 1 de Efésios, a sensação que temos é que nós não precisamos ler mais nenhum capítulo na Bíblia. Eu ouvi recentemente o pastor Ronaldo Lidório falar sobre isso. Se você ler somente Efésios capítulo 1, parece que não precisa ler mais nada. Porque nós vamos ver nessa manhã a riqueza que nós temos em Cristo relatada nesse capítulo. Mas ao mesmo tempo, essa carta nos traz desafios de perseverança, nos traz desafios de manutenção, de continuação. Eu queria que a gente pensasse nisso nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos olhar para a riqueza que temos em Cristo, que está revelada aqui nesse capítulo. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que nós fomos eleitos pelo Pai, escolhidos pelo Pai. Do versículo 3 ao versículo 6, Paulo fala isso, que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Houve uma escolha divina. Nós não tomamos essa decisão por nós mesmos. O próprio Senhor Jesus ensinou isso em João capítulo 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aprove a Deus, na eternidade, no seu conselho eterno, segundo a sua vontade. Aqui vai aparecer essa ideia
várias vezes no texto, segundo a sua vontade, diz o verso 9, segundo a sua vontade, diz o versículo 11, conforme o conselho da sua vontade, Ele decidiu nos escolher em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Aleluia! Não havia nenhuma obra ainda feita por nós, não havia nenhum sentimento, talvez uma hipótese no nosso coração, acho que eu quero ser um cristão, nada disso, não de obras. Paulo vai dizer no capítulo 2, não havia nada em nós que poderia despertar o interesse de Deus para que Ele trocasse conosco, para que Ele pudesse usar isso como uma moeda de troca, por causa da sua bondade, por causa das suas virtudes, essa pessoa vai ser salva. Não, essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo, num tempo em que só havia Deus. A nossa mente não consegue entender isso, porque nós trabalhamos com tempo, com cronos. Nós não conseguimos entender aquilo que a Bíblia declara, que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Antes que os montes se formassem, Salmo 90, Ele é Deus, de eternidade a eternidade. Ele não tem início, Ele não tem fim. E antes dos tempos eternos, o Senhor nos amou. Antes dos tempos eternos, o Senhor nos escolheu. E é isso que Paulo está dizendo nesses versículos de 3 ao 6. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Irmãos, isso traz ao nosso coração descanso, isso traz ao nosso coração segurança, porque nós fomos escolhidos pelo Pai. Na eternidade o Pai pensou em mim e em você, Ele nos escolheu, e Ele fez isso para o louvor da sua glória, diz o versículo de número 6. Não há nenhuma glória em nós, não há nenhum mérito em nós, como a Ana Paula bem disse agora há pouco. A glória é somente de um Deus que nos escolhe livremente. Deus é livre na sua escolha, Ele não partiu de nenhuma outra hipótese. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9, Paulo diz que esse Deus que nos chamou pelo Evangelho, no versículo 9, 2 Timóteo 1,9, ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Vejam, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme o que, irmãos? A sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando, irmãos? Antes dos tempos eternos. No versículo seguinte vai dizer que houve uma manifestação da glória de Deus na história, obviamente. Nós vamos ver já a seguir, na vinda de Jesus, na obra de Jesus, mas a escolha, a determinação e a graça de Deus se manifestaram na minha e na sua vida, nós que pertencemos a Cristo, a igreja de Jesus, antes dos tempos eternos. Louvado seja Deus por isso. Isso nos constrange. Nós vamos para essa mesa nessa manhã constrangidos por esse amor que se manifestou na eternidade, antes da fundação do mundo. Mas Paulo vai seguir e vai dizer que a riqueza que nós temos em Cristo, ela passa além pela escolha do Pai, pela obra do Filho. Fomos escolhidos pelo Pai e redimidos pelo Filho. É impossível a nossa redenção acontecer sem a obra de Jesus. Ah, amados irmãos, se houvesse outra hipótese, se houvesse outra possibilidade, Deus pouparia o seu amado Filho. O Filho sem mácula, aquele que andou entre nós, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Santo, santo, santo.
Quando se aproximava do seu sacrifício, ele começa a tremer e a chorar com lágrimas, diz Hebreus 5. E ele vai suar gotas de sangue, conforme Lucas, e somente Lucas registra isso como médico. Ele percebe a intensidade daquele momento, ele registra esse momento. E Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Do que é que Jesus está falando? Temos refletido aqui algumas vezes sobre isso. Jesus não tinha medo do Império Romano. Jesus não estava apreensivo pela chegada dos soldados romanos. Pelo contrário, ele mesmo declara: se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele mandaria legiões de anjos, me livraria desse momento. Jesus não estava preocupado com medo de enfrentar as dores físicas dos cravos, mas o que Jesus estava temendo era o cálice da ira de Deus. Se possível, passa de mim esse cálice, é o cálice da ira de Deus, que foi derramada sobre ele quando ele estava na cruz. O Filho é eterno, como o Pai é eterno e como o Espírito é eterno. A Trindade é uma comunidade de amor eterna, de perfeito relacionamento. Agora imagine o que é, em algum momento, o Pai virar o rosto para você: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que a ira do Pai é descarregada sobre todo o pecado, sobre que eu merecia, que nós merecíamos, Jesus recebeu o castigo da ira de Deus. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele recebeu a maldição da lei, a maldição dos pecados que nós merecíamos. Ele tomou o nosso lugar. Jesus é o nosso substituto na cruz do Calvário, amados irmãos. Deus providenciou um substituto. Nós merecíamos a morte, nós nos rebelamos em Adão, herdamos uma natureza pecaminosa, não podemos mudar a nossa natureza. Jeremias diz: o leopardo não consegue mudar as manchas da sua pele, nós não conseguimos mudar o nosso coração. Nós nascemos inclinados para o mal. Só uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo na minha e na sua vida é que faz com que a nossa vida seja convertida a Cristo. E o preço foi pago para que isso acontecesse, o preço de sangue. É isso que Paulo está dizendo. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo e Ele providenciou um meio, um substituto para que essa obra se consumasse na história. Versículo 7, no qual, no amado, ele fala no versículo 6, que nos concedeu gratuitamente no amado. No verso 7, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. Nós estamos aqui nessa manhã por causa do sangue de Jesus, e nós só estaremos na eternidade vivendo na presença do Senhor, no lugar onde não há choro, não há dor, não há luto, não há lágrimas, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Ele nos salva totalmente. Lemos Hebreus 7:25 no início do culto. Ele pode salvar totalmente, perfeitamente, só Ele faz isso. Todo aquele que se aproxima de Deus por meio de Jesus. Essa é a nossa riqueza, amados. Paulo diz: nele nós temos a redenção. A redenção era o preço que era pago para libertar um escravo. Cristo pagou a nossa dívida. A dívida foi paga. Nós não viemos aqui para pagar a dívida, subindo a rampa, aferindo a temperatura, higienizando as mãos com álcool em gel, e depois você assinou a presença dizendo: olha, eu estou aqui. Não, você não fez isso. Você veio aqui para adorar ao Deus que te amou, o Deus que te perdoou em Cristo Jesus, o Deus que nos constrange pelo seu amor. É uma alegria adorar e servir aquele que se entregou por nós, amados irmãos. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Quer motivo maior do que esse para servir a Deus? Quer alegria maior do que essa?
que impulsiona o nosso coração a nos rendermos a Ele e a dedicarmos tudo para o louvor da sua glória, porque Ele entregou tudo para nós, por nós. O bem mais precioso de Deus, o seu Filho amado, perfeito, unigênito, foi entregue. Paulo diz: o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, mas para que o plano eterno se estabelecesse, o Filho precisou ser sacrificado, no qual temos a redenção, verso 7, pelo seu sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O pecado traz uma sentença de morte, e alguém precisava morrer para pagar essa dívida, para que a justiça do Pai fosse satisfeita. E quem é que poderia fazer isso, senão o próprio Filho, da mesma natureza do Pai? E Paulo conclui dizendo, verso 7, dizendo: temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa expressão significa: você não é o protagonista é Cristo, segundo a riqueza da sua graça. A motivação de Deus é a sua graça, é o favor que nós não merecemos. Essa graça que refletimos ontem se manifesta na história. A graça comum ou a graça especial é graça de Deus, nós não merecemos. E aí eu quero avançar, amados irmãos, falando dessa riqueza que temos em Cristo, porque Paulo nos leva a uma pergunta: mas qual é a marca de identificação dessa pessoa que foi escolhida na eternidade pelo Pai e redimida na história por Jesus? Qual é a marca? Nós temos aí a riqueza, dentro da nossa riqueza, uma terceira bênção: nós fomos selados pelo Espírito. Aleluia! Paulo diz a partir do versículo 13: escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito, em quem também vós. Paulo está escrevendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estavam em Éfeso. Paulo está se dirigindo à igreja do Senhor, a homens e mulheres que ouviram o Evangelho. Diz o versículo 13, não somente ouviram o Evangelho, Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a Bíblia, a Escritura, a pregação de Cristo, e ele chama de o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Guarde esses dois verbos, irmãos: ouvir e crer. Ouvistes a palavra, tendo nele também crido. Jesus diz em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouvir e crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é um princípio de Deus. Os eleitos de Deus, que Ele escolheu antes da fundação do mundo, vão ouvir a sua palavra. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui entra a missão da igreja. A importância dos discípulos de Jesus, que fazem discípulos na história, que pregam o Evangelho. O Espírito Santo vai usar a semente da pregação da palavra. A semente é a palavra de Deus. Jesus diz isso em Lucas 8, quando ele fala da parábola do semeador, e essa semente vai frutificar pela obra do Espírito. Ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. O que vai acontecer, amados irmãos? Fostes selados, aleluia, com o Santo Espírito da promessa. É a marca de propriedade de que eu e você pertencemos ao Senhor Jesus, ao reino de Deus. O Pai nos escolheu na eternidade, o Filho pagou a nossa dívida e o Espírito Santo colocou a marca de Deus na minha e na sua vida. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Até quando? O texto diz: até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A garantia de que alguém vai estar para sempre na eternidade com Deus é a marca do Espírito Santo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor.
fomos regenerados pelo Espírito. Não existe novo nascimento sem o Espírito Santo. Não existe vida regenerada sem o Espírito Santo. Jesus disse isso para uma autoridade religiosa em Jerusalém, Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ele deve ter olhado para a mãezinha dele, pequenininha, ele grandão, deve ter sentido até as dores. Como é que vai acontecer um parto reverso? Como eu posso nascer de novo sendo velho? Ele pergunta a Jesus. Jesus fala assim: Nicodemos, eu não sei onde o MEC estava com a cabeça que chancelou o teu diploma, você não entende nada. O novo nascimento não é físico, é da água e do Espírito, é o Espírito Santo que faz isso. Todo aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um vento incontrolável, indomável pelo Espírito Santo. Ele é livre. Nessa manhã ele pode regenerar vidas. Nessa manhã ele pode transformar corações. Nessa manhã vidas que estavam caminhando para a morte eterna podem sair daqui adorando a Deus, rendidos à obra de Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Nessa manhã estão aqui homens e mulheres, adorando ao Senhor, rendidos a Cristo, alegres pela presença do Espírito na sua vida, e isso aconteceu pela escolha do Pai, pela obra do Filho e pelo selo do Espírito Santo. E aí, irmãos, mais uma bênção se manifesta. Deus faz tudo isso na vida de uma pessoa redimida, perdoada, reconciliada com Ele, e Ele pega essa pessoa e a coloca no seu corpo, a recebe na sua família. É a quarta característica da nossa riqueza: nós fomos unidos ao corpo de Cristo, escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito e recebidos no corpo de Cristo. Essa é uma obra imediata, interessante isso. Não existe essa possibilidade: não, eu me entreguei a Cristo e agora eu estou pensando, será que eu vou pertencer à igreja? Isso acontece automaticamente, porque ao ser salvo por Jesus, você se torna filho de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E essa pessoa, ela é unida a todos os outros filhos e filhas de Deus que estão espalhados por esse planeta. Somos recebidos na família. A partir do versículo 15 até o versículo 23, Paulo vai falar do corpo de Cristo. Não existe cristão fora do corpo. Não existe alguém que nasceu de novo, que foi selado pelo Espírito Santo, que não pertença ao corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz isso: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Somos membros do corpo, membros uns dos outros. A mão não pode dizer que não precisa do pé, o pé não pode dizer que não precisa da mão, e daí por diante. Há uma interdependência, nós estamos interligados, unidos pelo Espírito Santo. Pertencemos à igreja do Senhor. Deus nos recebeu na sua família. Efésios capítulo 2, versículo 19. Confiram comigo. A palavra diz assim. Por que Paulo diz assim? Porque no versículo 18 ele diz que agora nós temos acesso a Deus pelo Espírito. O assunto continua, ele está falando de gente que foi salva, gente que foi redimida, selada por Deus. E aí no 19 ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Paulo utiliza estrangeiros e peregrinos aqui numa perspectiva diferente da de Pedro. Quando Pedro diz que nós somos peregrinos e estrangeiros e forasteiros, ele está falando em relação à vida terrena.
na perspectiva da eternidade, nós estamos passando por aqui. Paulo vai usar no outro sentido, ele está dizendo, nós não somos mais estrangeiros, agora nós somos membros da família de Deus. Não estamos mais desconectados, soltos de passagem, como se nós não pertencêssemos a Deus, mas agora nós somos da família de Deus. E como igreja, como corpo, nós somos chamados a servir a Deus na história. E aí, irmãos, isso é muito importante para nós. Nós estamos nessa manhã aqui, reunidos para adorarmos ao Senhor que nos escolheu. A prova da sua escolha foi que Ele enviou o seu Filho. E a confirmação dessa escolha foi que Ele nos selou com o Espírito, quando o Espírito agiu em nós e nos levou aos pés da cruz. Nós reconhecemos que nós não podemos entrar naquele céu santo, santo e santo, porque lá está o Deus que é santo, santo e santo. Não podemos entrar ali pelos nossos próprios pés. Mesmo sendo um homem de oração, uma mulher de oração, mesmo gostando de jejuar, mesmo contribuindo fielmente ao Senhor, mesmo sendo crente assíduo na obra de Deus, mesmo assim, por conta de qualquer dessas coisas, nada disso nos dá acesso à eternidade com Deus, porque o único meio de salvação é o sangue de Jesus. Paulo é muito claro dizendo no verso 7, nele temos a redenção, só nele, fora dele não há salvação. Mas quando Deus faz isso, Ele nos traz para a sua igreja. Esse tem sido um tempo desafiador para a igreja, porque a igreja é o povo de Deus, a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, e todas essas figuras, essas imagens são imagens de integração, são imagens que demandam comunhão. E se teve uma coisa que foi ameaçada nesse período, foi a comunhão da igreja, a comunhão do corpo. E eu louvo a Deus porque o Espírito tem tratado disso nesse tempo. Vidas têm enxergado que a igreja é a comunidade. A igreja não é o prédio. A igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo que foram chamados a viver em família. Esse é o alerta que Paulo vai fazer do versículo 15 em diante. O texto poderia terminar no versículo 14 tranquilamente, que nós iríamos dormir, como diz um amigo meu, dormir de roncar hoje. Fui escolhido pelo Pai, lavado no sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo, eu quero mais o que da minha vida? Mas Paulo vai dizer, olha, essa glória que alcançou você precisa ser mostrada ao mundo. E sabe como é que Deus faz isso? Através da sua igreja, através do seu povo. Ontem tivemos um momento de testemunhos aqui. Quem esteve presente ouviu o testemunho da irmã Gil, dizendo como é que o Espírito Santo a trouxe para o reino de Deus, lendo a Escritura num ambiente completamente contrário, pertencendo a uma religião anticristã, e ali Deus fez ela ler um texto, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, e ela foi trazida para a glória de Deus, para o reino de Deus. Ouvimos o testemunho do Rogério, dizendo quando Deus escolhe alguém, Ele vai atrás dessa pessoa, Ele vai ao encalço dela. O homem foi trazido, o Espírito traz, e nós não duvidamos disso, amados irmãos, só que Ele nos traz para pertencermos a Ele e à sua igreja. Não existe cristão solto, desconectado. Isso é uma falácia do inferno, que enfraquece a sua vida. A palavra diz, não deixemos de congregar-nos, antes nos estimulemos uns aos outros. Vejam o que diz Hebreus capítulo 3, lemos isso esses dias, estamos hoje ainda no capítulo 7, semana passada nós lemos o capítulo 3, e vejam o alerta de Deus no versículo de número 13, 12 e 13, Hebreus 3, 12 e 13, a importância da congregação, da comunhão. O autor diz, Hebreus 3, 12 e 13, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aí vem agora o remédio, aí vem agora a vacina, pelo contrário,
para que você não seja endurecido pelo pecado, há um remédio de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. A palavra exortação no Novo Testamento, em 90% dos casos, significa encorajamento. Encorajai-vos uns aos outros, é isso que ele está dizendo. Cada dia, durante o tempo que se chama hoje. A fim de quê, irmãos? A fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. E Deus vai usar a comunhão do corpo de Cristo para nos encorajar, para não permitir que o nosso coração fique endurecido, para não permitir que as circunstâncias da vida que nos são contrárias nos paralisem. Daí a importância daquilo que Deus fez em nós, da nossa riqueza. Estamos refletindo nessa manhã sobre a nossa riqueza em Cristo. Escolhidos para servir na história, escolhidos na eternidade para servi-lo na história, porque ao nos salvar, ao nos lavar, ao nos selar, Ele nos recebeu na sua família. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. Como é bom alguém dizer assim, eu tenho orado pelo irmão. E quando alguém diz assim, eu tenho orado por você, e você ora por alguém. Como é bom ouvirmos uma palavra, como Deus fala através de uma canção, de uma intercessão, de uma reflexão, de um abraço, de uma comunhão, de um momento de comunhão. Por isso, amados irmãos, nós somos ricos, temos uma riqueza insondável, e nós precisamos celebrar isso, servindo a Deus, como igreja, vivendo como discípulos de Cristo nesse mundo, para o louvor da glória do Senhor. Amém, amados? Quero caminhar para o final, eu quero fazer 3 aplicações nessa manhã, a partir dessa carta. Em primeiro lugar, a primeira aplicação é que a nossa identidade em Cristo nos traz segurança, mas ela também produz um testemunho. É óbvio que nós temos segurança, porque aqui, irmãos, não é uma decisão minha. Num determinado momento da minha história, eu decidi, eu vou mudar o meu coração, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida. Não, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus envia o seu Filho como substituto, morrendo a minha morte, pagando a minha dívida. E nesse momento em que o Espírito age, Ele me sela com o Espírito Santo, e me traz por corpo de Cristo. Então, essa é a nossa identidade, amados, escolhidos, redimidos, selados, perdoados, justificados, adotados como filhos. Mas, irmãos, essa nova identidade produz um testemunho. Não é alguma coisa assim no nível do entendimento somente, produz uma nova vida. Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo diz, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Paulo está dizendo, no passado, antes dessa obra se manifestar, nós andávamos nas trevas. Jesus diz, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Pergunta para alguém que ainda não nasceu de novo, para onde que ele vai depois da eternidade. Vai dizer assim, primeiro que ninguém voltou para me dizer isso. Foi aquela história lá da parábola lá do rico e Lázaro. Manda alguém voltar, Jesus falou assim, não, ninguém vai voltar não. Eles têm a palavra, ouçam. Tem Moisés e os profetas. A palavra está sendo pregada, a salvação é pela graça mediante a fé. Não vai voltar ninguém não, querido. Creia na Escritura. Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A palavra de Jesus é suficiente, Ele é Deus Filho. Nós andávamos em trevas, diz Paulo. Agora sois luz no Senhor. Jesus diz, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas olha a segunda parte de Efésios 5,8. Primeiro ele fala da identidade que foi mudada. Vocês eram
Ele não está falando de coisas que a gente fazia, não. Nós éramos trevas. Estávamos perdidos. Treva é sinônimo de perdição, de afastamento de Deus, de cegueira espiritual, de morte. Mas agora somos luz no Senhor, resplandeceu a glória de Jesus na nossa vida. Segundo aos Coríntios 4, verso 6, Paulo diz: agora Deus resplandeceu e nós vimos a face de Deus na pessoa de Jesus. Mas como é que essa pessoa vive agora? Versículo 8, Paulo diz: andai como filhos da luz. A nossa identidade, que traz segurança, ela produz um testemunho. Deus faz isso para que a glória dele se manifeste. Deus fez isso, trocou a nossa identidade de treva para luz, para que a sua luz se manifeste, para que os homens vejam o nosso testemunho, a ação de Deus em nós, e glorifique ao Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz, a luz que vem de Deus, a luz do Evangelho, a luz da nova vida. As pessoas vão ver, precisam ver isso. É impossível um cristão, um discípulo de Jesus, não ter um testemunho de transformação. Paulo diz: nós éramos treva, agora nós somos luz. Andai como filhos da luz, procedam, caminhem, vivam, mostrem, testemunhem, evidenciem que há um Senhor na vida de vocês, que vocês não andam mais nas trevas, que vocês agora têm uma aliança com o Senhor, uma aliança que foi selada no sangue de Jesus, selada pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. É impossível esconder essa luz, meu irmão. É como você estivesse viajando à noite, naquelas estradas longas, Brasil afora, e muita escuridão, mas daqui a pouco começa aqueles pontinhos de luz surgirem. É uma cidade edificada sobre um monte, a luz está brilhando, não tem como negar aquilo. Aquilo que o Espírito Santo fez em nós é inconfundível. Aleluia. Ele nos tirou de um poço de perdição, colocou os nossos pés numa rocha, firmou os nossos passos, colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Como é possível o presbítero Carlinhos ser quem ele é hoje, um homem que foi transformado pelo poder do Espírito? Como é possível o Cadu ser um servo de Deus hoje, a irmã Neuza, Marlene, obra do Espírito Santo? Eram trevas e agora são luz no Senhor. É luz no trabalho, é luz no comércio, é luz na indústria, é luz na faculdade, é luz no hospital, é luz na vizinhança. A luz de Deus está em nós. Segundo lugar, o nosso chamado, segunda aplicação para a gente pensar, que o nosso chamado é para viver a fé em Cristo, essa herança em Cristo, num mundo que está desconectado de Deus. E aqui é um ponto que eu queria chamar a sua atenção. Irmãos, como eu disse, lê só Efésios capítulo 1, já estaria de bom tamanho. Se você conseguir ler esse texto todo dia, glória a Deus por isso. Mas perceba que nessa mesma carta, Paulo faz alguns desafios a essas pessoas, santos e fiéis em Cristo, a que se encham do Espírito Santo. Nessa mesma carta, em que ele começa tratando da nossa herança em Cristo, ele fala que nós estamos num mundo separado de Deus, num mundo de trevas. E nós precisamos estar atentos a isso. É o que a teologia reformada chama de as disciplinas espirituais. Estamos em Cristo, amados pelo Pai, escolhidos pelo Pai, lavados no sangue do Cordeiro, selados pelo Espírito, pertencemos à igreja, mas nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Precisamos perseverar na fé, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10, Paulo diz: finalmente, irmãos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Essa herança, essa nova identidade, essa nova posição não deve nos conduzir a uma acomodação.
porque os desafios são grandes. Nós estamos em Cristo, mas estamos em Cristo num mundo que jaz no maligno. Não descuide da sua vida espiritual. Não descuide, não baixe a guarda, é isso que Paulo está dizendo. O que Deus fez em nós é maravilhoso, é definitivo, é eterno. Mas estamos em guerra. Os santos de Deus estão em guerra. Estão num mundo perverso. Por isso que eu alertei os irmãos na introdução que quando você vai para Apocalipse, essa igreja continuava trabalhando, continuava perseverando, continuava lutando pela sã doutrina, mas abandonou o primeiro amor. Esse fogo que Deus colocou no nosso coração, ele é combatido diariamente. E nós precisamos perseverar na fé. Paulo diz, quanto ao mais, 6:10, sede fortalecidos no Senhor. É o Senhor quem nos fortalece. Na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo vai falar sobre a oração. Paulo vai falar sobre a palavra, que é a espada do Espírito. Vai falar da comunhão. Depois ele diz no verso 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. E ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nós precisamos de intrepidez, coragem, ousadia para pregar o Evangelho. Fala-se de qualquer assunto com naturalidade, mas quando vai falar do Evangelho, precisa de coragem, de autoridade, porque é algo sobrenatural. Uma vida que se rende a Cristo, quando ouve o Evangelho, sai do império das trevas e vem para o reino de Deus. Deixa de ser treva e agora passa a ser luz. Só Deus pode fazer isso, por isso a grande resistência à pregação do Evangelho. E o nosso chamado como discípulos de Cristo é pregar o Evangelho, lançar a semente do Evangelho, porque é o Senhor que vai fazer frutificar em nome de Jesus. Então, irmão, nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós estamos em Cristo, nós temos uma herança gloriosa, eterna, que não é fruto de um remendo na história, não, Cristo não é o plano B, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele é tão perfeito que entregou o seu Filho, que morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, está à direita do Pai, intercede por nós e virá nos buscar em breve. Buscar todos aqueles que nele creem. Mas Ele nos ensina o caminho da perseverança. Ele nos ensina o caminho da dependência, do encorajamento mútuo, orai uns pelos outros, exortai-vos mutuamente. A importância da comunhão, a importância da oração, a importância de congregar, a importância de buscar uma vida de santidade, a importância de estarmos pregando o Evangelho, comprometidos com a obra de Deus, engajados no reino de Deus. Não baixe a sua guarda. Você pode ser pastoreado por Timóteo, por João, por Paulo, e ainda assim abandonar o seu primeiro amor. Não é uma questão de liderança, é uma questão de comunhão diária que nós mantemos com Deus. Da nossa busca diária, da nossa necessidade, do nosso quebrantamento diante do Senhor, celebrando o seu amor, celebrando a sua obra, dizendo: Senhor, sustenta-me nessa caminhada, para o teu louvor e para a tua glória. E por último, irmãos, terceira aplicação não poderia ser diferente. Deus merece toda a glória, por ser o autor desse plano eterno. Efésios capítulo 1, versículo 12, Paulo diz, Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Capítulo 3, versículo 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por
todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele o louvor, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele enviou o Seu Filho para nos redimir, para nos salvar, para nos perdoar, para nos reconciliar com Ele. E Ele nos colocou em nós a marca da sua propriedade, a garantia que é o Espírito Santo, de que um dia estaremos para sempre. No capítulo 4, verso 30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Qual é a garantia que estaremos lá no dia da redenção? No dia final, quando Ele vier buscar os seus, o selo do Espírito Santo na minha e na sua vida. Esse Espírito que nos impulsiona a renunciar ao pecado, a glorificar a Deus, a querer viver uma vida separada para Deus, esse é o Espírito Santo, é a marca de Deus na minha e na sua vida. E Ele nos coloca na sua igreja, nos recebe na sua família, para o servirmos na história, para caminharmos juntos, nos encorajando mutuamente, porque há uma missão no mundo, Deus está em missão, e nós fomos chamados a pregar esse Evangelho. Porque Deus está salvando pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos, para unirem ao corpo de Cristo, que um dia toda essa igreja, gente de toda a tribo, povo, língua e nação, nós vamos estar diante do Cordeiro para sempre e sempre. A Ele a glória, a Ele o louvor, em nome de Jesus. Amém?